Nessa aula a gente vai falar sobre coordenação motora. Vamos conhecer o conceito de coordenação motora, os tipos de coordenação motora e como que a gente pode aplicar os exercícios de coordenação nos diferentes níveis de idosos segundo a sua capacidade funcional. Se vocês lembrarem, a coordenação motora é uma capacidade física que deve ser priorizada em todas os níveis, né, de capacidade física e funcional para o idoso. Por isso a gente vai trabalhar modelos de exercícios que vocês podem estar abordando de acordo com a classificação do idoso que você atua. Bom, para a gente iniciar, a coordenação motora é a capacidade que o corpo tem de realizar um movimento de forma harmoniosa e sincronizados. Para garantir que esses movimentos sejam realizados de forma eficiente, é necessário uma harmoniosa integração entre o sistema musculoesquelético, nervoso e sensorial. Então, os exercícios de coordenação motora são exercícios que vão trabalhar também, além do sistema musculoesquelético, vai trabalhar também o sistema nervoso e o sistema sensorial. E o nosso objetivo é que os movimentos que o idoso realiza para fazer as atividades da vida diária sejam harmoniosos, sincronizados e o mais eficiente possível. A coordenação motora, ela depende de componentes da aptidão motora de equilíbrio, velocidade, agilidade e pode ser classificada em dois tipos. A coordenação motora global, ou também conhecida como coordenação motora grossa, e a coordenação motora fina. A coordenação motora global é a organização que permite o corpo utilizar grandes grupos musculares para realizar algumas tarefas motoras. Ela é subdividida em coordenação motora de membros inferiores, superiores e multimembros. Então, pensando na coordenação motora global, a gente vai fazer exercícios, atividades que, de certa forma, recrutem grupos musculares maiores, e eu posso fazer exercícios coordenados utilizando simplesmente os membros inferiores ou somente os membros superiores, ou ainda utilizar os dois, que seria os multimembros. A coordenação motora fina, ela já é utilizada, ela utiliza, na verdade, pequenos grupos musculares para realizar tarefas que exigem maior precisão. Então, tudo que exige maior precisão, você vai lembrar que vai necessitar de uma coordenação motora fina. Como atividades manipulativas, como escrever, digitar, desenhar e recortar, além das atividades cotidianas, como higiene pessoal, trabalhos manuais e também artesanatos, que é algo bem comum também, realizado principalmente pelas idosas. Vamos iniciar a parte de prescrição de treinamento. Então, a gente vai iniciar primeiro com os exercícios que vão trabalhar membros inferiores, pensando na coordenação global, a coordenação motora geral. Então, o objetivo dos exercícios, qualquer exercício que vise trabalhar membros inferiores, a coordenação dos membros inferiores, ele tem como objetivo coordenar movimentos em diferentes níveis de complexidade, utilizando os membros inferiores. Como que poderia ser um exercício, por exemplo, para idosos frágeis? Seria aquele exercício simplesmente do idoso caminhar na escada de agilidade, colocando um pé em cada quadrado da escada. A gente viu, quando a gente trabalhou o tema agilidade, que a gente pode fazer aquele deslocamento. Para ser agilidade, o idoso precisa fazer na maior velocidade possível. Já a coordenação não exige isso, exige que o idoso faça de forma eficiente. Mas eu posso trabalhar agilidade e coordenação motora junto. Então, quando eu coloco o meu idoso para estar se deslocando em possíveis obstáculos, utilizando os membros inferiores, de certa forma eu vou estar trabalhando a coordenação motora também, porque ele precisa ter um ritmo, precisa ter uma simetria para a execução desse movimento. Coordenação motora de membros inferiores para o idoso fisicamente frágil. Nós vamos pedir para o idoso transpor a escada de agilidade, posicionando um pé em cada degrau. Girou e retorna. Pensando no idoso frágil, caso você consiga, seria interessante colocar a escada de agilidade próximo de uma parede,
Porque se o idoso tiver uma situação de desequilíbrio, ele tem a parede para poder estar auxiliando. Pensando no idoso independente, eu posso pedir também para ele caminhar na escada de agilidade, colocando um pé em cada quadrado, indo de frente e finalizou a escada, ele retorna de costas. Então, nesse caso, é importante que o profissional de educação física esteja bem próximo do idoso para auxiliá-lo, para que ele realmente se sinta seguro para fazer a execução. A gente está falando aqui de um idoso independente, então possivelmente um idoso que consiga realizar essa atividade. É importante frisar para ele, olha, agora não é agilidade, agora é coordenação. Então, na volta, principalmente, eu preciso que o senhor coordene o movimento, que faça o movimento correto, mas não precisa ser realizado o mais rápido possível. E até o ideal que não seja, para evitar possíveis riscos de quedas. Coordenação motora de membro inferior para idoso fisicamente independente. Nós vamos pedir para o idoso transpor a escada de agilidade, posicionando um dos pés em cada parte do degrau, né, em cada degrau. Ele vai de frente e retorna de costa. Como o idoso vai ter essa situação que vai gerar um certo desequilíbrio, é interessante também você colocar para o idoso fazer próximo de uma parede, porque em qualquer circunstância ele vai ter essa base de apoio também, para facilitar a execução do movimento. Pensando no idoso ativo, a gente pode pedir para o idoso colocar os dois pés dentro do quadrado, utilizando ainda a escada de agilidade, como por exemplo, ele inicia com o pé direito, um de cada vez, e depois para fora, e repetir até chegar ao outro lado. Então ele coloca pé direito dentro, pé esquerdo dentro, pé direito fora, pé esquerdo fora. Então ele vai estar trabalhando essa coordenação. Se eu quiser trabalhar com agilidade junto, principalmente pensando no idoso ativo, eu posso. Então eu peço para ele fazer esse movimento o mais rápido possível. Mas se eu observar que ele não está executando de uma forma muito eficiente, a gente pede para priorizar a coordenação. Lembra sempre que você tem que pensar no objetivo daquele exercício. O meu objetivo é trabalhar coordenação motora, então eu preciso que o exercício seja o mais bonito possível, o mais eficiente possível. Se está fácil, o idoso poderia fazer até agilidade junto, tenta tornar essa atividade um pouco mais complexa. Lembre-se sempre na regressão e na progressão, de acordo com a capacidade funcional do seu aluno. Coordenação motora de membro inferior para idoso fisicamente ativo. Nesse exercício, nós vamos pedir para o idoso transpor a escada de agilidade, posicionando os pés dentro da escada e depois para fora. Só que nós vamos trazer uma situação um pouquinho diferente. O idoso vai iniciar com o pé direito dentro do degrau e no próximo degrau ele vai colocar o pé esquerdo iniciando. Vamos observar a execução do movimento. Então, ó, o idoso começou com o direito, fora, fora, e agora ele vai iniciar, ó, com o esquerdo. Fora, fora, inicia com o direito. Esquerdo, direito, até finalizar a execução do movimento. E o idoso atleta, a gente pode pedir para ele saltar com os dois pés dentro do quadrado da escada e depois fazer o salto fora até finalizar a escada de agilidade. Então ele já vai estar trabalhando essa questão do salto junto também, que já auxilia inclusive na parte da potência muscular. Exercício de coordenação motora para membros inferiores, para idoso fisicamente atleta, então aquele idoso que já pratica alguma modalidade esportiva. Nós vamos utilizar novamente a escada de agilidade. O idoso vai fazer esse movimento com salto, então se for o idoso que tem algum problema articular, provavelmente não vai conseguir realizar essa atividade. Mas lembre-se, nós estamos falando do idoso atleta. Então ele vai saltar com os dois pés dentro do degrau e depois saltar fora. Mais uma vez, dentro e fora. Eu vou pedir para o idoso retornar lá ao início da escada de agilidade e nós podemos fazer com que essa atividade seja um pouquinho mais difícil. Toda vez que o idoso pular para fora, ele vai ter que fazer um movimento de agachamento junto. E daí não esqueça, pede para o idoso, quando ele for fazer a elevação, fazer
a contração da região do glúteo. Vamos ver agora exemplos de treinamento de coordenação motora geral, treinamento de coordenação motora grossa, priorizando os membros superiores. O objetivo desses exercícios deve ser coordenar movimentos em diferentes níveis de complexidade, utilizando os membros superiores. Vamos lá para o idoso frágil. Então, a gente vai pedir para o idoso frágil ficar parado numa base estável, então ele pode estar na postura em pé, afastando os 2 pés aproximadamente na largura do quadril. Ele vai segurar uma bola de borracha em ambas as mãos e vai fazer um movimento giratório, passando a bola ao redor do tronco. Então, vamos supor, ele vai estar segurando uma bola na frente do abdômen, vai levar a mão para trás e vai fazer esse movimento giratório. Vocês vão ver a execução de como que é esse exercício na segunda parte dessa aula, que é a parte prática. Então, todos esses exercícios vocês vão poder visualizá-lo, podem ficar bem tranquilo em relação a isso. Mas o objetivo principal é trabalhar somente os membros superiores. E você pode alternar. Agora, ó, faz com o lado direito, agora para o lado esquerdo, fazendo esse estímulo verbal para o idoso também. Nós vamos iniciar o exercício de coordenação motora de membros superiores para idoso frágil. Nós vamos utilizar então uma bola e o idoso vai ficar em apoio bipodal, pernas afastadas na largura do quadril, e vai fazer um movimento de levar a bola para trás e depois trazê-la para frente, iniciando com um lado e depois realizando o mesmo movimento com o outro lado. Pode começar. Para o outro lado. Perfeito. Vocês observaram que é uma atividade bem tranquila para o idoso. A gente pode realizar a mesma atividade para o idoso, pensando no idoso que seja um idoso independente. Então, o que eu posso fazer para dificultar? Eu posso colocar a postura do pé dele um pouquinho diferente. Então, você vai fazer esse mesmo movimento, só que agora ó, você vai ficar com o pé um na frente do outro. Juntinhos assim. Isso. Tenta fazer o mesmo movimento. Passa a bola para trás. Isso. E trouxe para frente. De novo. E pensando em dificultar um pouquinho mais essa tarefa, agora você vai colocar um pé bem na frente do outro. Posição de tandem. Aqui, ó, grudado um no outro. Isso. E faz o movimento novamente. Pode fazer novamente. Isso, e para o outro lado. Perfeito. Vocês observaram que é um idoso independente, então ele conseguiu fazer das formas diferentes, mas na posição de tandem já trouxe um pouquinho mais de desequilíbrio. E esse é o objetivo. Eu consigo trabalhar com idosos de diferentes níveis de capacidade funcional, mas utilizando a mesma tarefa, simplesmente mudando o apoio dos pés. Pensando no idoso independente, ele também vai estar parado com uma base de apoio estável, segurando a bola de borracha com ambas as mãos, e ele vai manter agora a perna um pouquinho mais afastada. E ele vai passar a bola entre as pernas, fazendo um movimento de 8. Executar os movimentos iniciando pelo lado direito e também pelo lado esquerdo. Então, ele vai precisar fazer uma leve inclinação do tronco também. Então, por isso, vai trazer um pouco mais de dificuldade para o indivíduo idoso. Nesse próximo exercício de coordenação motora para membros superiores para idoso independente, nós vamos utilizar novamente a bola. Vou pedir para o idoso afastar um pouquinho mais as pernas, um pouco mais da linha do quadril. Segurando a bola, ele vai passar a bola entre as pernas, fazendo um número 8, o símbolo do infinito. Vamos observar a execução do movimento. Perfeito, vocês observaram que é um exercício bem tranquilo, levando em consideração a capacidade funcional do idoso e que a gente pode pedir para ele iniciar com o movimento com um lado e depois realizar para o outro lado também. Para o idoso ativo, ele pode pegar essa mesma bola e fazer o lançamento dela para cima com ambas as mãos, bater uma palma e pegar a bola com ambas as mãos. Então, ele vai trabalhar esse tipo de coordenação motora. Próximo exercício de coordenação motora para membros superiores, visando o idoso ativo. Vamos utilizar a bola. O idoso vai lançar a bola para cima,
bater uma palma e segurar a bola. E repetir esse movimento durante o período de execução do exercício. Vamos observar. Perfeito, vocês viram que é uma atividade bem tranquila, o idoso consegue fazer esse movimento de coordenação e a gente pode trazer vários níveis para dificultar essa atividade para o idoso também. E eu posso fazer com o idoso atleta o mesmo movimento, só que agora ele vai lançar a bola para cima com a mão direita e tentar pegar com a mesma mão sem deixá-la cair no chão. E depois realizar o mesmo movimento com a mão esquerda. E caso o idoso tenha dificuldade, ele pode lançar com uma mão e pegar com as duas. Uma variação que vocês podem fazer também, pensando no idoso ativo, mas trazendo um certo nível maior de complexidade para o idoso atleta, a gente pode fazer a mesma tarefa do idoso ativo, lançar a bola, bater uma palma e pegar novamente, só que com deslocamento. Então, o idoso vai ter que se deslocar de um lado para o outro fazendo essa tarefa. A gente já chama de dupla tarefa também, porque ele vai estar se movimentando, fazendo duas atividades motoras simultaneamente. Atividade de coordenação motora para o idoso atleta. Então, a gente vai pedir para o idoso lançar a bola com uma mão e tentar segurá-la com a mesma mão. Então, ele vai fazer isso do lado direito e do lado esquerdo. Caso o idoso tenha dificuldade de segurar a bola com a mesma mão, você pode pedir para ele lançar com a mão direita e segurar com as duas, depois lançar com a mão esquerda e segurar com as duas. Vamos observar a execução do movimento. Então, pode iniciar isso. Agora tenta com a outra mão. Opa! De novo. Perfeito. Mais uma vez. Vamos tentar com a outra mão. Lança e pega novamente. Agora, ó, faz o movimento de lançar e pegar com as duas mãos. Isso. Lança com uma e pega com as duas. Lança com uma e pega com as duas. Agora lança de um lado para o outro. Lança com uma e pega com a outra. Perfeito. Então a gente consegue variar os estímulos de acordo com o grau de dificuldade e facilidade do idoso. É importante a gente estar dando esse feedback, estar observando a execução, para que a gente possa ou facilitar ou dificultar o exercício para o idoso. Agora a gente vai pensar, existe a possibilidade, na verdade, de trabalhar a coordenação motora em dupla ou em grupos também. Normalmente, às vezes, nos grupos de comunidade, principalmente, a gente acaba atuando com um grupo de idosos. É importante que quando você for trabalhar qualquer atividade em grupo, que você divida, né, esses grupos, faça uma subdivisão de acordo com a capacidade funcional. Porque se você coloca um idoso ativo com um idoso frágil, eles não vão conseguir fazer a mesma atividade. Para o idoso ativo, a tarefa vai estar muito simples e para o idoso frágil vai estar num nível de complexidade grande. Ou vice-versa. O idoso ativo vai conseguir realizá-la, mas o idoso frágil não vai conseguir. Então, tenta separar inicialmente de acordo com a classificação das atividades da vida diária que esse idoso consegue realizar. Posteriormente, a gente pode realizar todos esses exercícios que a gente mencionou, só que em dupla, de lançamento de bola, de deslocamento, enfim. Mas é importante você priorizar principalmente essa questão da capacidade funcional do idoso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exercícios multimembros, ainda focando na coordenação motora geral. Então, o objetivo desses exercícios é coordenar movimentos em diferentes níveis de complexidade e agora utilizando membros inferiores e membros superiores. Essas atividades, elas podem ser realizadas fazendo então a junção dos exercícios só inferiores e dos exercícios só superiores. Eu já até dei um exemplo para vocês. Quando o idoso tem que lançar a bola, bater uma palma, pegar e ainda por cima fazer deslocamento, então a gente vai estar trabalhando membros inferiores e membros superiores junto. É importante quando você for colocar os exercícios que sejam multimembros, principalmente levando em consideração os idosos frágeis e os idosos, em alguns casos, os idosos independentes também, dependendo do nível de complexidade da tarefa, que você faça de forma fracionada. Então, primeiro o idoso faz o exercício de coordenação motora somente para os membros inferiores.
Depois ele faz o exercício de coordenação motora somente para os membros superiores. E depois você faz a junção, da mesma forma que a gente realiza com a dupla tarefa, para que o idoso tenha consciência de como que é a execução correta, porque daí você vai estar dando os feedbacks, primeiro para os exercícios de membros inferiores, depois para os superiores. Então agora ele tem consciência da execução correta daquelas tarefas. E a partir deste momento você faz a junção das duas atividades. Lembre-se que não é simplesmente colocar uma tarefa desafiadora para o idoso tem que conseguir realizá-la, porque senão, além dele não ter os benefícios que aquela atividade oferece, ele também vai se sentir mal com aquela situação, porque ele não consegue executar a tarefa proposta pelo profissional. Agora, vamos iniciar a parte de coordenação motora fina. Então, o principal objetivo da série desses exercícios é melhorar a habilidade de realizar atividades da vida diária que necessitam desse tipo de coordenação motora. Pensando no idoso frágil, eu posso pedir para o idoso, por exemplo, sentar em uma cadeira em frente de uma mesa e colocar 3 latinhas ou 3 copos, o que você tiver aí para o idoso. A tarefa é que ele deverá virar com uma mão só essas latinhas que você colocou e vai desvirar com a outra mão. Então, ele vai trabalhar os dois lados, essa coordenação motora fina. Nessa primeira atividade, então, a gente vai trabalhar com os copos, ou se você tiver alguma latinha, pode ser também. Então, eu vou pedir para a idosa virar os copos de cabeça para baixo. Pode começar com uma mão só. Isso, pegou, vira todos eles. E agora, com a outra mão, sem a ajuda da mão direita, você vai tentar desvirar os copos. Isso, muito bom. Como vocês podem observar, com a mão esquerda é um pouquinho mais difícil, porque não é o lado dominante da idosa. E o objetivo dessa tarefa realmente é trabalhar essa coordenação motora fina. Agora, o idoso independente. A gente pode fazer uma atividade que exige um pouquinho de uma coordenação motora fina mais minuciosa, como, por exemplo, colocar feijões de um prato para o outro, utilizando a mão, ou você pode utilizar um recurso, como, por exemplo, uma pinça também. Nossa segunda atividade de coordenação motora fina, nós vamos utilizar o feijão. Então, eu separei ali 5 grãos de feijão, para que a idosa possa transpor de um prato para o outro. Então, ela vai começar com a mão direita. Pode pegar um por vez e vai colocar no outro prato. Agora, com a mão esquerda, faz o movimento ao contrário. Pega um por vez. Como a gente pode observar, com o lado esquerdo realmente é um pouco mais difícil a tarefa, e por isso é um lado que a gente precisa trabalhar essa coordenação motora fina também. O próximo, o idoso ativo. Eu posso pedir para ele abrir e fechar uma garrafa PET pequena, só que somente utilizando uma das mãos. Coloco a garrafa PET sobre uma superfície, sobre uma mesa, e peço para ele tentar fazer esse movimento de abrir e fechar a garrafa. Uma hora com a mão direita e outro momento com a mão esquerda. E o atleta, ele também pode fazer essa mesma tarefa, abrir e fechar uma garrafa PET com uma das mãos, porque já é uma tarefa que os dois conseguem realizar tranquilamente. A gente tem pouca diferença entre o idoso ativo e o atleta, mas a questão do idoso atleta normalmente está envolvido em alguma atividade esportiva. Para essa próxima atividade, então, nós vamos utilizar uma garrafa PET. Eu vou pedir para a idosa segurar a garrafa PET com a mão esquerda e ela vai tentar abrir a tampinha com a mão direita. Pode começar. Segura com a mão esquerda, a outra mão. Isso, vai segurar com essa e vai abrir. Pode tirar a tampa e agora fecha novamente. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento ao contrário. Segura com a mão direita a garrafa e vai abrir com a mão esquerda.
Pode tirar, pode segurar a garrafa um pouquinho mais para cima para facilitar para você. Isso. Agora fechou com a mão esquerda. Não tem problema, caiu, pega novamente. A gente sabe que com o lado esquerdo realmente é um pouco mais difícil porque não é o lado dominante. Opa! Caiu, vamos pegar de novo. Temos a ajuda da neta nesse processo. Isso. Coloca ela mais certinho, ó, mais retinho, que vai ficar mais fácil para você girar. Isso, bem no meio, e daí faz um movimento de giro. Se precisar, pode encaixar com a mão. Isso, conseguiu já. Agora é só girar. Opa, caiu de novo. Não tem problema, coloca com a mão direita, deixa ela bem encaixadinha. Aí faz o movimento de giro com a mão esquerda. Mais uma vez, não tem problema. Encaixa lá com a direita. Agora termina de girar com a mão esquerda. Isso. Perfeito, muito bom. Se caso for necessário, então, pode pedir para o idoso uma forcinha do lado mais dominante para facilitar a execução da tarefa. Bom, só para a gente finalizar, então. A gente tem coordenação motora global ou coordenação motora grossa e a gente tem a coordenação motora fina. Essa capacidade eu tenho que trabalhar nos diferentes níveis de idosos, desde o idoso frágil até o idoso atleta. O que vai diferenciar é o nível de complexidade da tarefa, principalmente pensando no idoso frágil e no idoso independente. As tarefas de multimembros, que seriam dentro das atividades de coordenação motora grossa, é importante a gente fazer ela de forma, às vezes, fracionada. Primeiro trabalha só membro inferior, depois superior, e depois eu faço a união das duas tarefas. E vou aumentando o nível de complexidade com base nas minhas avaliações, que devem ser periódicas, e observando a melhora daquele indivíduo também. Coordenação motora fina, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de incluir ela no nosso programa de exercício físico, principalmente pensando ali no programa de treinamento funcional. Normalmente ela não vai estar inserida ali dentro do programa, mas você pode colocar como uma atividade de desafio. Então, por exemplo, o idoso está sentado na cadeira e ao seu comando ele tem que levantar e até a garrafa, tentar abrir ela com a mão direita, coloca a tampinha do lado, volta e senta o mais rápido possível. Então eu trabalho coordenação motora fina e agilidade junto também. Então pense em formas que você pode incluir a coordenação motora fina. Você pode dar isso como se fosse uma tarefa para o idoso executar em casa. Olha, eu quero que você faça essa tarefa, sei lá, coloca 10 feijões ali num prato e eu quero ver quanto tempo que você gasta para pegar de um lado e colocar para o outro a uma distância de tantos centímetros. Pede para o idoso cronometrar e com a mão direita e depois com a mão esquerda. E vai evoluindo, vai observando essa melhora também. É importante que a gente não negligencie. A nossa maior dificuldade quanto profissional de educação física é colocar principalmente a coordenação motora fina dentro do nosso programa de exercício. Então, pense em estratégias, coloque como uma atividade para o idoso realizar em casa, pode fazer através de desenhos, ele pode fazer aqueles caminhos que tem também, enfim, um monte de atividade, desde que trabalhe, que priorize os grupos musculares menores, você vai estar trabalhando a coordenação motora fina, que não pode ser negligenciada para qualquer nível de capacidade funcional do idoso. Até a nossa próxima aula.